O livro dos médiuns, nós vamos continuar nosso estudo, agora o capítulo 3 da segunda parte. O livro dos médiuns, também chamado Espiritismo Experimental, o livro dos médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 3 das manifestações inteligentes. Item 65. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta e os efeitos que passamos em revistas poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Então, na hora da gente, o que isso aqui nos mostra? Que para produzir os efeitos físicos era devido a uma corrente magnética ou qualquer fluido, não era uma coisa visível, palpável, a mesa dançando, olhava, você não tinha nada fazendo com que fisicamente perceptível para que ela estivesse dançando. Mas existia alguma coisa sutil, né, em nível transcendente, fora daqueles aspectos materiais que nós entendemos. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos e que, com razão, podia passar por muito lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem sido vindo demonstrá-lo insuficiente. Estes fatos são as provas de inteligência que eles deram. Então, a partir do momento que começou-se a dar uma prova de uma inteligência, aí viram a lógica que tinha em tudo aquilo ali e começou-se a buscar entender de uma forma diferente. Poxa, se a mesa mexe, se a mesa anda, e na hora que a gente vai, tudo que a gente pesquisa, for possível fazer essa mesa mexer e andar, não está existindo, então tem algo transcendente fazendo essa mesa mexer. E se ela responde, então tem uma inteligência. E a partir do momento que tem essa inteligência, onde estava essa inteligência? Quem era essa inteligência? Ora, como todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. Então, todo momento tinha que fazer uma devida observação. Se esse fenômeno que está acontecendo é promovido por quem e por quê? Esse fenômeno que está sendo produzido tem uma inteligência por trás dele, movendo toda aquela situação? Qual a inteligência que está movendo essa situação? Quais os aspectos eu tenho que observar? Logicamente, questionar. Se no questionamento esse ser dá prova cabal de que ele tem uma inteligência, que ele tem um conhecimento de causa, que ele sabe, que ele domina determinado assunto, então quem é ele? Aí a resposta foi dada que seriam os espíritos. Né? Então essa questão que nós temos que observar sempre e basicamente é que todo efeito inteligente é de ter uma força que também seja inteligente. E logicamente que nesse questionamento que foi feito, essa inteligência dava respostas que eram compatíveis com aquilo que se demonstrava, aquilo que se propunha dizer de ser inteligente. Dominava determinados assuntos, conhecia determinadas pessoas, sabia detalhes ali que, às vezes, todos os testes que iam fazendo, sabia detalhes ali que transcendiam a uma informação comum, uma informação vulgar. Então, começou-se a ver que tinha uma causa maior para aquela situação. E com isso, deu-se origem a toda a filosofia espírita, começando com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, e mais tarde, o Céu e o Inferno e Obras Póstumas. Então, nós temos que procurar fazer as devidas observações de como tudo isso se dava, como tudo isso se postava ao longo dos anos, né, que foi feito o estudo, para que a gente tenha condições realmente de entender como a doutrina foi criada, como que ela foi catalogada. Nas revistas espíritas também explicam várias etapas com várias comunicações que eram muito úteis naquela época. Talvez seja útil para você também. Item 66 do Livro dos Médiuns.
Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então, eu já fui lá na frente do texto, né? Do capítulo. Nos primeiros momentos, ele queria que aquela mesa fizesse movimentos voluntários, dessem respostas, exprimisse alguma intenção, respondesse a um pensamento ou uma palavra, alguma coisa assim. Então, as respostas iniciais eram bem simples para testar quem, o que e para que estavam ali. Diante dessa situação, diante desse início de observações, foi desenvolvendo as teorias que se fizeram necessárias. De certo, quando uma ventoinha se move, toda ventoinha, já viram quanto o carro está quente, que fica alguma coisa fazendo barulho, tipo um motor elétrico? O ventilador é um exemplo mais simples. É aquele barulho do carro, é um ventilador que refrigera a água do motor, e o ventilador é uma ventoinha, ele está se movendo. Por que ele está se movendo? Porque tem uma eletricidade. E a eletricidade é palpável, você consegue chegar assim e pegar, você vai tomar um choque, né? Mas você não vai pegar, você não vai ver, você vai conseguir medir com aparelhos próprios. Da mesma forma, tem determinadas empresas que vendem aparelho para detectar fantasma. E certamente vai chegar o dia que eles vão conseguir montar uma câmara onde os espíritos poderão ali dentro se materializar, ou mesmo nós vermos a nossa aura, medirmos e examiná-la, com resultados muito mais práticos, muito mais consistentes do que muitos exames sofisticados que fazem do corpo. Se tudo que foi gasto para examinar o corpo fosse gasto para examinar a aura da pessoa, a estrutura psíquica, teríamos respostas maravilhosas com muito mais objetividade para a nossa reedificação íntima. A do vento, no caso aqui ele está citando uma ventoinha que está sendo movida pelo vento, né? Que está mexendo, fazendo ela rodar, né? No caso não é a hélice do ventilador, mas é um exemplo daquilo, para exemplificar que ventoinha que algumas pessoas podem, no momento, não raciocinar o que é. Mas se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, então aqui já coloquemos uma ventoinha simples, uma hélicezinha de ventilador, sem eletricidade ligada, e ela mexe então para a direita ou para a esquerda, segundo aquilo que se pergunta. Aí, ou aquilo que se pensa, ou simplesmente fazendo a gente ver que existe algo diferente naquele ambiente, naquele local. Depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém, que obedecia a uma inteligência. Isso o que se deu com a mesa. Então, a questão da inteligência do fato era que ela obedecia a determinadas ordens, ou às vezes agia com certa reverência, descumprindo toda a ordem. Também tinha isso. Então, ela tinha uma vontade própria. E essa vontade própria demonstra, ou às vezes nem respondia nada. Dependendo da situação, não se respondia nada. Então, tudo isso era uma forma de fazer com que as pessoas começassem a entender que existia algo mais. E nesse algo mais, o Kardec foi muito perspicaz em direcionar as perguntas, obter as respostas e avaliar as consequências daquelas perguntas, daquelas respostas e as possibilidades que se poderia ter para aprimoramento do ser humano. E os espíritos, logicamente, o direcionaram para só descrever a alma humana e o mundo dos espíritos, para descrever as realidades transcendentes da vida. É tudo isso que foi colocado na doutrina espírita. E nós, às vezes, tentamos nos negar, tentamos fugir daquela realidade ou não queremos compreender toda a realidade que a doutrina espírita tem para nos mostrar sobre a vida e os fatos que estão em torno dela, estão encerrados nela. E com isso, a gente vai tentando sempre saber que todos os horizontes, por mais que ele pareça limitado por qualquer montanha, por qualquer monte que estiver à sua frente, se você subir até ele, você terá novos horizontes para serem desbravados pelos seus olhos.
E assim o nosso conhecimento. Nós estaremos sempre buscando novas informações, novos conhecimentos. Em termos de doutrina espírita, nós temos que aprender a entender tudo que foi escrito, porque nós não conseguimos pescar tudo que está lá. Tem muitas informações ainda que transcendem o conhecimento normal do ser humano aqui na Terra. Continuando com o capítulo 3, nós vamos para o item 67. Vimos-la mover-se, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou muitos médiuns. O primeiro feito inteligente observado foi obedecerem esses movimentos a uma determinação. Bate, move para a direita, move para a esquerda. Então, as mesas recebiam um comando, recebiam uma ordem e ela mexia. Ia para onde se pedia que ela mexesse. Então, mostrou-se que ela tinha um entendimento dos fatos. E a partir dali, um conjunto de situações foi sendo desenvolvida para que pudéssemos ter efeitos condizentes com aquilo que se queria obter no final. No caso, aqueles que tinham curiosidade de um propósito superior para aqueles fatos, era obter um conjunto de informações para que transcendessem as coisas materiais ali e chegássemos à conclusão da existência do mundo dos espíritos. Mas isso foi sendo revelado gradativamente e uma pergunta leva a outra, uma pergunta leva a outra. Os mecanismos de intuição, de inspiração, de psicografia, psicofonia e dos movimentos involuntários de estarem escrevendo, chegou-se a essa conclusão e aos resultados, né, que foi proposto. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre um pé que se lhe indicava, depois, caindo, batia um número determinado de pancadas respondendo a uma pergunta. Então, para cada pancada, uma letra, imagine quanto tempo levava-se para escrever uma frase, com essa mesa batendo. Então, os efeitos inteligentes eram importantes, interessantes, mas tinham suas limitações no início, quando foi feito os primeiros estudos, quando estava sendo feito as primeiras investigações. De outras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para adiante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme ordenavam os assistentes. Então, essa ordenação dos assistentes, essa forma com que colocavam para as pessoas em si, as pessoas em si ali colocavam, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, a mesa fazia. E às vezes também não fazia. Porque ela tinha vontade própria, porque a mesa estava sendo movida por um espírito, um grupo de espíritos. Então, esses movimentos eram para provocar as pessoas um sentimento de por que isso está acontecendo, como isso está acontecendo. Por que você não obedece? Não quero te obedecer. Né? Então, todos esses fatos eram colocados, eram vivenciados por aquelas pessoas para que, no futuro, né, o plano da espiritualidade superior culminasse na codificação da doutrina espírita, a gente já falou várias vezes. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade dos testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todos. Falaremos mais tarde dos embustes, contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. Então, naquele momento, ele estava estudando e observando os fatos com pessoas idôneas, pessoas que eram sérias. Né? Mas, então, tem duas situações. Tem aquelas que contam um monte de história, botam molho, botam pimenta, botam aquele monte de tempero ali na história para ela ficar bem apimentada, bem atraente. E tinha as pessoas que realmente relatavam os fatos. Aconteceu dessa forma, dessa. Quando ocorreu aquele outro. E com isso, aquele grupo de pessoas estavam sempre entendendo o que estava acontecendo e, principalmente, buscando o seu aperfeiçoamento dos fenômenos e de si mesmo. Que os espíritos avisavam, ficar de muita brincadeira, sem pouca idoneidade moral, só vem zombeteiro. E com isso, nós temos que lembrar e nos espelhar sempre naquele que é o mestre de nossas vidas, aquele que acreditamos ser
o administrador do nosso planeta, que nos conduz com mãos sábias, justas e firmes para o processo evolutivo de nossas consciências. Logicamente que o ser humano comete muitos erros e desvios, mas em tudo podemos ter a certeza que a gerência daquele que é o mais puro amor de representação entre a humanidade, no momento certo tomará as atitudes mais coerentes, mais compatíveis. E todos nós estaremos então em um planeta em processo de regeneração mais seguro. Entender toda a filosofia espírita, poder divulgá-la aos quatro cantos, fará com que consigamos levar a determinadas consciências entendimentos superiores para uma vida de relação íntima e coletiva, com responsabilidade, moralidade, ética e muito amor e compaixão. O item 68 do capítulo 3, por meio de pancadas e sobretudo por meio dos estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtêm-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria, de descarregar por fila ou por pelotão e de um canhão, de um canhoneiro. Então produzia-se por meios mais sofisticados, principalmente dos estalidos, barulhos que faziam se identificar como vários outros aspectos. E com isso, trazendo condições de todos nós nos atermos a determinadas informações e buscar, aqueles ali que estavam lá envolvidos diretamente na codificação, buscar ali meios de valorizar cada vez mais as oportunidades de trabalho que se tinha a fazer, de codificar com responsabilidade aquilo que estava sendo proposto. Principalmente quando se identificou as características morais, as conquistas morais que isso poderia trazer para a humanidade. Depois a do ranger da serra, a dos golpes do martelo, do ritmo de diferentes áreas, etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Então, todo esse campo a ser explorado, todas essas informações que eram passadas, que eram vivenciadas, tudo aquilo que era sentido ali pelo grupo, então foi ganhando cada vez mais corpo e, principalmente, as conclusões foram feitas com mais segurança sobre como estava sendo produzido aquele fenômeno. E a produção desses fenômenos o mecanismo de produção desses fenômenos foi se aperfeiçoando e, principalmente, o entendimento onde poderíamos chegar também foi se ampliando. Raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela, de fato, respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Então, essas pancadas eram colocadas, numa pancada é sim, duas é não. E aí ia fazendo as perguntas, eles iam respondendo, e cada vez aperfeiçoando mais a técnica de indagações, para se chegar a respostas mais concisas e mais explícitas, conforme vai ser visto no decorrer do estudo, ao longo. Eu estou tentando evitar aquilo lá para frente, né, segurando aqui para passar a informação de cada vez, para a gente conseguir acompanhar como que o Kardec, com muita sabedoria, com muita maestria, foi direcionando todo o estudo. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Então a outra forma é que colocava-se as letras do alfabeto e a mesa ia apontando qual letra era para formar a palavra, formar até a mesma frase. Mas também era um processo demorado. Imagine formar uma página apontando letra por letra, tudo escrito à mão naquela época. Não tinha ninguém digitando para ir fazendo rapidinho. Então tinha que ser, e nem existia nada para se digitar, tinha que ser na mão. E com isso, com todas essas técnicas, essas perspicácia, Kardec conseguiu encontrar as respostas iniciais para as suas arguições
e construir todo um conjunto de ideias de como poderia, primeiramente, aperfeiçoar as respostas, o mecanismo de resposta, e depois como estruturar um corpo de perguntas para que fossem respondidas e deixar ali para sanar as nossas dúvidas, sanar aquilo que a gente tem de mais curioso com relação ao mundo dos espíritos. Continuando, o item 69, estes fatos, repetimos, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. Aí, novos aspectos para ser observado. Começou-se então a colocar em xeque que quem dava a resposta era o grupo. E aí, como fica essa questão? Se o grupo deu a resposta, vamos perguntar então alguma coisa que o grupo não saiba. Se a resposta for condizente, então tem algo além. E assim ia sendo feito por todas as teorias são criadas. Podem ser criadas, podem ser estudadas, mas vamos lá. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Averiguado que estas não eram dadas pelo médium, deduziu-se que, então, o eram pelo pensamento. Então, à medida que mostravam, faziam-se as indagações, que levantavam-se as hipóteses, começavam a repensar que não é espírito, são os médiuns que dão médium que dá a resposta. Mas de que forma a mesa pode expressar? Tem uma corrente de pensamento que vai do médium para a mesa. E isso, todos ali ficavam debatendo sobre como poderia, levantavam essa hipótese e iam para o debate, iam para as investigações, continuavam-se os estudos. Mas o pensamento, a dar pancadas, constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. Então, se o pensamento vai mover uma mesa e dar pancadas, vai estar sempre respondendo, então tinha alguma coisa a mais. Aquilo ali não era só um pensamento se manifestando através de pancadas por uma mesa. Que sentido teria? Evidentemente, as respostas muito miúdes se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que este ignorava, ou referia a fatos que todos desconheciam. A gente até falou no estudo antes, né? O médium, muitas das vezes, semi-analfabeto ou analfabeto, escrevia a mensagem, passava ali toda a mensagem para o grupo. Aliás, o médium não escrevia a mensagem, a mesa ditava as mensagens, passava aquela mensagem para todo o grupo e o grupo vai lá, não, mas eu não estava nem pensando nisso. Ninguém estava pensando naquele assunto. A resposta transcendia as informações éticas, as informações culturais e de conhecimento geral daquelas pessoas. Então começou-se a ver que tinha algo bem diferente em todas essas situações. São tão numerosos os exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha. Muitas vezes, quem quer que já um pouco se ocupou com as manifestações espíritas. Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Então, eram tantos exemplos, tantas histórias, tantas informações que eram passadas, tantas pessoas a relatarem os fenômenos, que não tinha como contestar que aquela informação era verdadeira. E aí, ele vai relatar aqui para a gente um fato, que está no próximo slide. Todas as vezes, é importante a gente observar aqui, que Kardec buscava sempre as informações num fato. Tinha-se todas as teorias, ele coloca as teorias adversas, até mesmo para nos precaver de cair na tentação de desenvolver essa teoria novamente. Então, ele botava a teoria e fazia as explicações de como aquilo se dava, de que forma as pessoas interpretavam aquelas situações
e como poderiam ser bem avaliadas, bem entendidas e estudadas, para que o grupo se inteirasse e se informasse mais e adquirindo, assim, as informações necessárias para que no porvir, né, a gente estaria em condições de ter a doutrina espírita. Lembrando que os homens encarnados pouco sabiam do que estava para acontecer, apenas os mentores, e eles direcionavam tudo aquilo lá para que acontecesse da melhor forma possível. Portanto, nós temos sempre que aprender a refletirmos da grandeza divina e principalmente que a vida aqui na Terra vai ser estruturada em padrões que transcendem a vida material, que estão além das coisas aqui do mundo material. O item 70, nós continuamos com o capítulo 3 do Evangelho do Livro dos Médiuns, e vamos para o item 70, ele é numerado de 1 até o 352, o 350, e a gente está fazendo estudo tópico por tópico. Às vezes eles ficam pequenininhos, de 5, 4, 5 minutos, às vezes eles passam de 30, e a gente procura não fazer estudos muito grandes, para que você, com o seu pouco tempo que às vezes disponha para estudar o Livro dos Médiuns, estude tópico por tópico, se assim o interessar, ou de 2 ou 3 em pequenos intervalos, para facilitar a compreensão, facilitar o estudo. Então, no navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupavam em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. Os caras foram fazer reunião mediúnica lá no mar da China, né? Olha que interessante. Fazer as mesas. Na época não era reunião mediúnica, era fazer as mesas andarem e falarem. Então, evocou-se esse espírito de um marinheiro, de um tenente, que havia desencarnado, já tinha 2 anos, e ele vem se comunicar. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que segue, por meio de pancadas. Peço-vos, instantemente, que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicava a cifra, que lhe devo, e que lamento não ter podido restituir-lhe antes de minha morte. Aí, aqui uma prova cabal de que essa manifestação inteligente, ela tinha um cunho de esclarecer as pessoas e redimir ali todas as dúvidas. Porque à medida que relata que fulano, que estou devendo a João, a José, um determinado valor, e eu peço que esse valor seja restituído, então essa identificação é uma identificação que realmente vai mostrar para as pessoas quem é que está falando, né? Que é um espírito. Naquele sentido que, olha, você sabe com quem está falando? Do brasileiro, não. É de quem está falando dentro do contexto das indagações que são feitas. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo. Mas, procurado nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente, de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos do pensamento de quem poderia essa indicação ser o reflexo. Então, se todo mundo está ali, apenas ele sabia da dívida e o capitão já nem lembrava mais de que o tenente o devia, então não tem como falar que esse pensamento foi a expressão do pensamento do grupo, ou do médium, ou de quem quer que seja. Então, nós vamos ter sempre as informações, basta queiramos ver, ampliar nossos horizontes, subir o cume do monte, ter novos horizontes a deslumbrarem diante dos nossos olhos, ou seja, adquiram mais conhecimento, estudem realmente a doutrina espírita sem os devidos preconceitos, sem os preconceitos que normalmente se colocam, mas sim estudar com o devido respeito. Né? Estudando-a com o devido respeito, você vai encontrar as informações necessárias ao seu aperfeiçoamento e, principalmente, entender a necessidade de estabelecer em si mesmo as informações e o aperfeiçoamento que a doutrina espera que alcance no coração humano. O item 71. Aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas,
mas o meio continuava a ser muito moroso. Alguns, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Esses indicaram outros meios e a eles se deve o das comunicações escritas. Então, os próprios espíritos explicaram, deram outros meios das pessoas aperfeiçoarem aquelas informações. E olha que eles foram gradativamente usando de uma certa didática para que esse aperfeiçoamento se desse. Naturalmente, se eles chegassem no primeiro dia, não, me dá a sua mão que eu vou escrever, traria muitas dúvidas e talvez espanto que a pessoa, peraí, você vai pegar minha mão para escrever? E depois, como que eu vou usar essa mão? Porque a mão do médium perde totalmente o controle, escreve quase que automaticamente, logicamente que de acordo com a mediunidade de cada um, com a sensibilidade psíquica de cada um, se produz os fenômenos necessários à comunicação, que vai ter um grau de informação proporcional a um conjunto de fatores, que aí tem que estudar toda a doutrina para a gente poder chegar a esse conjunto de fatores. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, colocada sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Então já pegou uma mesinha leve, né? Normalmente aquelas mesinhas de café na cama, né? Aquela mesinha levinha, com um pezinho, uma roupa, o lápis no pé dela, e ela foi escrevendo em uma folha, começou aperfeiçoando todo o processo. Já é muito mais fácil do que por pancada, e aí a mesa mesmo estava escrevendo. Simplificou-se gradualmente o processo pelo emprego de mesinha do tamanho de uma mão. Então, aí já arrumaram uma mesinha, já fabricou-se uma mesinha apropriada, do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo de cesta, de caixa de papelão e, afinal, pelo de simples prancheta. Então, cada vez ia arrumando material mais leve para se amarrar o lápis para escrever, e quanto mais leve era o material, provavelmente mais rápido era a que se produzia. A caixa de papelão tinha que botar um peso para que o lápis pudesse escrever. Então sempre tinha os meios e os mecanismos de se produzir os textos, e com isso o aperfeiçoamento da doutrina, o aperfeiçoamento das respostas que se obtinham. Mas sempre tinha que existir a presença do médium e o meio apropriado para que isso fosse possível de acontecer. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam em definitiva, dependentes de apêndices, de verdadeiras lapiseiras, e de que se podia prescindir segurando o médium com a sua própria mão o lápis. Foi o que a gente já disse. Então usava aqueles vários artifícios, eram vários pendentes, que aí poderia ser usado o lápis de forma muito mais segura, de forma muito mais compatível com a necessidade necessidade de qualidade de resposta. Porque para escrever com a mão é bem mais prático do que escrever usando prancheta, usando uma mesinha apropriada, usando outros artifícios, outras coisas que eles arrumaram. Então, com a mão ficava bem mais fácil, muito óbvio, né? Fica bem mais prático de trabalhar. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito, e sem o concurso da vontade nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornavam sem limites, como o é a correspondência habitual entre os vivos. Então, a partir do momento que eles descobriram que poderia pegar a caneta na mão e escrever, o médium escreve de forma involuntária, ele está lá escrevendo, e tem um caso que já foi relatado, que o médium escrevia com as duas flores, com as duas mãos, se não me engano, era o Flores, o nome dele, ele escrevia com as duas mãos. E já vi também o Gasparetto pintar um quadro usando as duas mãos e um pé. Ele senta na cadeira, vai pintando quadros diferentes, um com a mão, outro com a outra e outro com o pé. E com o olho fechado.
que é chamado fenômeno da psicopictografia. Então, a gente precisa de buscar entender que existe uma gama muito grande de variedades mediúnicas e todas elas hoje são bem entendidas porque foi bem estudada por Kardec. E hoje compete-nos médiuns ou candidatos a médiuns ou pessoas que têm médiuns na família ou pessoas com um distúrbio psíquico na família, porque vai ter sempre uma influenciação espiritual, a estudar o livro dos médiuns para que possa entender como que ele se dá. Voltaremos a traçar destes diferentes meios. Voltaremos a tratar destes diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer nestes fenômenos a intervenção de inteligências outras ou por outra dos espíritos. Então, no momento, ele vai fazendo pequenos comentários para mais tarde mostrar como que essas intervenções dessas inteligências eram produzidas pela ação dos espíritos. Vamos para o capítulo 4 da teoria das manifestações físicas.